começando mais um episódio aí do PMR. A gente vai falar sobre tireoide, tá? Separei um texto aqui, para eu não falar besteira. Então eu vou ler aqui. O texto vem da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. E fala, né? Vamos falar uma parte mais anatômica, né? Só para vocês entenderem sobre a questão da tireoide, tá? A tireoide é uma glândula, tá? Ela tem um formato de borboleta e fica localizada aqui no pescoço, né? Na visão na frente, né? Anteriormente. Ela é considerada uma das maiores glândulas do corpo e age na função de órgãos importantes, como coração, cérebro, fígado e rins, tá? Então, na visão da medicina oriental, vocês já deu uma pincelada aqui nos órgãos que eu vou comentar. E ela, né, ela tem tanta ação que ela interfere na parte do crescimento e desenvolvimento das pessoas, né, regulação dos ciclos menstruais, fertilidade, peso, memória, concentração, humor e no controle emocional. Aí o Roy vai dar uma comentada. E ele é fundamental, né, para que ele esteja em funcionamento, em equilíbrio, tá, pela harmonia do corpo, tá? E ele também é responsável por produção de 2 hormônios, a T3 e a T4. A T3 tem o nome de triodotironina. E a T4 de tiroxina, tá? Eles atuam em vários sistemas do nosso organismo. E aí o que acontece? Quando ela funciona adequadamente, a gente o paciente, a pessoa não vai ter nenhum problema. Porém, se ela tiver uma produção insuficiente, tem o nome de hipotireoidismo. Tá? Se ela tem uma produção em excesso, é o contrário. Aí tem o nome de hipertireoidismo, tá? Hipo baixo, hiper muito, tá? Quais são os sintomas do hipo? A pessoa ela vai funcionar mais lentamente, tá bom? Então o coração vai bater mais devagar, o intestino vai ficar preso, o crescimento vai ficar comprometido, pode ocorrer diminuição da capacidade de memória, cansaço excessivo, dor muscular, dor articular, pode ter quadros de sonolência, a pele pode ficar mais seca, tem um ganho de peso, aumento dos níveis de colesterol no sangue e até depressão. Aí o Roy vai dar uma comentadinha, tá? Então o organismo ele fica bem baleado. Já no hipertireoidismo, vai funcionar tudo mais rápido. Então o coração vai ficar disparado, o intestino vai ser mais solto, tá? A pessoa vai ser mais agitada, fala mais, gesticula muito. Acho que eu sou um quadro parecido. Dorme pouco, mas ela sente que tem energia, mas quando acorda, ela acorda cansada. E aí as 3 frentes, né, que o site, né, da organização, da Sociedade Brasileira fala. Tanto no hipo quanto no hiper, pode ocorrer aumento do volume da tireoide, tá? Então é um caso aí, e aí esse aumento, eles dão o nome de BOS, tá? E aí, pelo exame, né, o médico faz a palpação e ele já dá o diagnóstico, digamos assim, do aumento do tamanho da tireoide. Pode aparecer em qualquer fase da vida, do recém-nascido até o idoso, em quaisquer sexos, tá? Em quaisquer sexos, só tem 2, né? Você nasce homem, você nasce mulher. Mas pode ter um problema nesses 2. E o diagnóstico não é complicado, e o tratamento precoce, né, pode ajudar aí nesse processo. Aí eu vou entrar nas causas. Sedentarismo, né, segundo o site, aí, o sedentarismo é uma das possíveis causas. Vida estressante, pouco sono, né, então a má qualidade do sono, consumo exagerado de cafeína, aí a nossa Nútia vai dar uma comentada, alta quantidade de soja, aí eu não manjo, só tô lendo agora, baixa ingestão de iodo, abuso de bebida alcoólica, consumo de refrigerantes, tabagismo, baixa ingestão de gorduras e dieta rica em carboidratos, né, que é massa. Arroz branco. Aí a nossa notícia comenta aí. Certo? Então esse aqui é o resumo geral, vamos dizer que é a introdução, 5 minutinhos de introdução da tireoide. E agora a gente vai iniciar o nosso episódio. Está na mesa 3 dos 4 participantes, o Caio teve um contratempo aí, então ele não vai poder comparecer, ele vai aparecer só no próximo episódio, tá? E tudo que a gente for comentar aqui deve ser levado nas nossas percepções e não ser levado como a verdade absoluta. Tá bom? Então, a gente vai levantar os casos da visão da medicina oriental, que eu vou comentar, da visão da hipnose clínica, que o Roy vai comentar, e da nutrição, que a Sâmia vai comentar, tá? Então, quem vai estar na mesa são o Roy e a Sâmia. E aí a gente vai dar início a partir de agora. Dúvidas vão enviando, e é isso. Vamos para a aula. Quem quer iniciar? Para o ímpar. Ou as damas primeiro? Deixa as damas começar. Você prefere começar, Sam? Vai lá. Tanto faz. Pode ser. Eu acho que o seu assunto pelas pesquisas que tanto eu e o Kim fizemos,
A parte de alimentação, nossa, tem muita coisa. Então, vamos começar por ela. Mas assim, é tanta coisa que eu fiz um apanhado. Eu escrevi no caderno, escrevi no computador, escrevi em vários lugares. Boa. Porque assim, não dá pra falar tudo, né? Assim, não teria como eu falar, ó, gente, faça isso ou faça aquilo. Porque é bem complicado. Eu andei pegando muita alteração de exame da tireoide recentemente. Eu fiquei bem indignada, inclusive. Porque, na minha concepção, são pessoas tomando medicamentos para perda de peso, que a gente não sabe o que é, não sabe de onde vem nem para onde vai, como vivem, né? Essas coisas. E aí, isso está ocasionando prejuízos nutricionais, as pessoas não têm essa noção, né? Então, eu fiz questão de assustar com as palavras certas as pessoas que eu precisava conversar. Foi, inclusive, essa semana passada. Então, assim, tem vários pontos, né? Então, uma das coisas que eu anotei aqui foi da questão da gestação, que eu acho que é importante deixar claro que é um momento diferente da vida, então pode sim acontecer algum tipo de disfunção, então é comum ter tireoidites, que a gente chama, que são um desses casos da tireoide, né? E dependendo de como for a alimentação da mãe, pode causar uma disfunção do bebê. Então, isso é por isso que a gestação tem que ser planejada. E se ela não for planejada, ela tem que começar a ser cuidada o mais breve possível. Muita coisa nos exames, quando a gente pega, já dá para ter uma ideia, assim, eu não preciso nem do complemento dos exames, eu consigo saber que está faltando nutrientes, porque, como eu disse da outra vez, a ideia da sinergia serve para tudo. Então, assim, um completa o outro, né? Então, assim, se eu sei que, por exemplo, esses dois eu vou falar mas eu não quero que ninguém ache que dá para você simplesmente comprar um suplemento e ir tomando que vai resolver. Ou, por exemplo, sair comendo castanha alucinadamente. Mas o zinco e o selênio são dois nutrientes, são, no caso, micronutrientes, minerais que são importantíssimos na questão da saúde da tireoide. Então, são coisas que se a tireoide está disfuncional e eu corrigir esses micronutrientes, eu já consigo um bom resultado aí. Paciente que vem com não consigo perder peso, já fiz de tudo, não consigo. Investigar a tireoide é importante, porque a chance de ter uma disfunção aí é grande. Eu anotei aqui também a questão tanto o excesso quanto a falta do iodo. Porque às vezes a gente pensa assim, eu vou comer isso aqui, porque o iodo faz bem para a saúde da minha tireoide, então eu vou caprichar. Só que assim, como eu sempre falo aos meus pacientes, tanto o excesso quanto a falta, os dois são prejudiciais, só que de maneiras diferentes. Então, no caso, os dois, o excesso e a falta do iodo, eles são prejudiciais para a tireoide, né, para a disfunção tireoidiana. E eles podem induzir o excesso ou a falta, pode induzir uma questão da tireoide. Né? Então, assim, tá tudo bem, eu vou lá e se toque de coisas que tem iodo, e aí, de repente, você tá lá com um presentinho desse, da disfunção tireoidiana. Uma coisa que também é importante para quem estiver assistindo e tiver a tireoide, a doença da tireoide, geralmente a tireoidite de Hashimoto, né, é uma doença autoimune. Então, o que acontece? As doenças autoimunes, elas são, tipo, super bestes, assim, uma da outra. Então, quando você tem uma, a chance de você ter outra é muito grande. Então, quem tem diabetes tipo 1, quem tem doença celíaca ou um dos três, tireoidite de Hashimoto, principalmente, né, doenças da tireoide, a chance de você ganhar um presentinho e ter outra é muito grande. Mas tudo depende dos seus hábitos. Se você controla, se você cuida, é claro que você não vai ter. Ou você pode até ter, mas você vai ter assim, por exemplo, ao invés de você ter 5 anos, você pode ter daqui a 20 anos. Né? Então você vai estender o prazo para ganhar esse presente de grego aí. Né? Então, assim, cuidar para prevenção é super importante por causa disso. Você falou da soja, eu anotei aqui a questão da soja, porque assim, eu não vou falar os nomes difíceis porque não é o meu objetivo, mas a gente tem alguns compostos em alguns alimentos, né, que eles têm ação bociogênica. Então, vou dar o exemplo dos alimentos: mandioca, tapioca, né, milho, batata doce, couve-flor e alguns tipos de leguminosa, tipo a soja, elas têm essas ações bociogênicas. Então, é recomendado que a gente controle a ingestão do iodo, principalmente nas dietas que são muito ricas desses alimentos. Então, essa galera aí que sai fazendo tapioca todos os dias de manhã, tá fazendo merda. Tá fazendo merda. Não é vou trocar o pão pela tapioca e tá tudo bem. Não, gente, não tá tudo bem. Não é assim que funciona. Eu adoro paciente que chega falando, então eu troquei por tapioca porque é mais saudável. Enfim, não é mais saudável. Tudo depende da sua questão. Né? Se é um hábito cultural, se é uma coisa da sua região, é uma coisa. Eu não posso tirar isso de você.
mas eu posso controlar. Essas coisas bolsiogênicas, esses alimentos, a gente não precisa cortar, a gente tem que revezar, né? Rodiziar. Então, é importante a gente fazer esse controle. É por isso que não dá para simplesmente, eu vou me suplementar, eu vou comprar um suplemento, eu vou tirar isso aqui da minha alimentação. Não é assim que funciona. É por isso que a ajuda profissional, a informação é importante. Eu anotei aqui uma coisa importante também, da tireoidite de Hashimoto, que a gente não vai ser bem específico nela. Eu lembro que quando eu estava fazendo a pós, tinha muita gente na minha sala com tireoidite de Hashimoto. E por conta das aulas, a galera foi se suplementando do jeito certo, né? E ela é super controlável. Eu vou pôr entre muitas aspas, mas ela é reversível, dependendo da suplementação que você faz. Então, pela alimentação ou pela suplementação correta, dá para você resolver um probleminha desse, que a tireoidite pode virar outra coisa, a de Hashimoto. Essa questão do estresse que você tinha comentado, o estresse, ele aumenta o radical livre, que pode atacar a tireoide e faz com que tudo sinérgico, faz com que diminua a selênio e zinco, faz com que o T4 não vire T3, e aí vai girando uma bola de neve enorme que dá o problema da tireoide. O que a gente tinha falado da outra live, que é importante também da questão do calor, geralmente, assim, paciente que tem muita produção de calor, são os do hipertireoidismo, por causa do excesso de trabalho da tireoide, e os que sentem muito frio são os da hipo, né? Não significa que todos vão ser assim, mas é um dos sintomas clássicos da tireoide. E uma coisa que eu explico para os meus pacientes, eu tenho paciente que fez a iodoterapia. A iodoterapia, geralmente, é tratamento do hipertireoidismo. O que eles fazem? Eles preferem atacar a tireoide com iodo, porque aí ela morre e você controla muito melhor o hipotireoidismo do que o hiper, né? Fazendo, claro, o uso eterno de medicamentos, não tem como. Mas é muito comum. Mas ainda assim, gente, não é porque você começou, sei lá, com X daquele medicamento que você vai usar aquilo pro resto da vida. Por isso que o acompanhamento com o médico é importante. Ele tem que ir avaliando se o seu corpo está funcional para isso. Você tem que aumentar ou diminuir a quantidade daquele medicamento, daquele hormônio, porque isso tem que tomar hormônio, não tem como. Tem muito estudo que faz a avaliação da soja junto com o hipotireoidismo, né? Tem limite de quantidade, então pacientes veganos que não fizeram a transição correta, não sabem fazer ou que usam muito a soja, tem que ficar meio ligado, assim, porque pode ser prejudicial de alguma maneira. Tudo em excesso faz mal, inclusive os alimentos, né? Nossa, mas sei lá, se você comer maçã vai me fazer mal? Vai. Se você comer muito todos os dias, vai. Por isso que a gente tem que fazer uma adequação alimentar. Uma coisa importante também são as toxinas ambientais, que interferem, acho que até você vai falar, que não sei, sobre altera a questão da função da tireoide. Isso, gente, é uma coisa que é impressionante. Eu vejo a galera tomando, por exemplo, toxina ambiental, ele envolve inclusive o plástico, a poluição que a gente pega, né? Tudo bem, tem coisa que não dá pra gente fugir. Eu vou fugir da poluição? Não tem como. Beleza, se você puder não fazer uma atividade física bem na hora do rush dos carros, se você puder fazer isso, já é um começo. Se você puder não tomar, sei lá, alguma coisa quente no copo de plástico, também já é um começo. Trocar, usa marmita, ao invés de comer na de plástico, come na de vidro, né? São trocas que parece boba. O paciente às vezes me olha e fala assim, é sério isso? É muito engraçado, porque eles falam assim, sério, por causa de um plastiquinho? Por causa de um plastiquinho. Isso aí, ao longo da sua vida toda, tá entupindo a sua absorção dos nutrientes, né? Você não consegue absorver aquilo, falta em algum lugar e alguém vai sair, a conta vai chegar para alguém, né? E a tireoide é sensível, então pode chegar, grande chance de chegar para ela. E aí envolve outras coisas também. E outra coisa, só para fechar, muito importante, galera que se automedica, vou chamar de medica, mas não é, com antioxidante, que fala, eu vou tomar isso aqui que é antioxidante, isso aqui, exagera no antioxidante, o excesso pode prejudicar a função da tireoide. Ou seja, nem sempre o que é saudável em excesso faz bem. Tem muita gente, é cada pergunta que eu escuto. Mas se eu tomar isso aqui? Não é assim que funciona. Eu precisaria te avaliar, eu preciso saber como, né? Às vezes, uma coisa que eu anotei aqui em algum lugar, que não sei onde tá, é do suco verde. Adoro paciente que chega falando que toma suco verde. O suco verde, ele tem exatamente os nutrientes que são bolsiogênicos. Aí o cara chega e fala assim, então, mas qual o problema de tomar um suco verde? Toma um suco verde de manhã porque é detox. Gente, não é assim que funciona. Suco verde não é assim que funciona. Primeiro que o detox não é uma vez por dia, tem que ser um detox ao longo do dia, tem um jeito certo de fazer. E outra, se você gosta de tomar um suco verde, beleza, vamos corrigir esse suco aí. Mas todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma alimentação, eu falei isso para o paciente hoje. Se você continuar comendo todos os dias a mesma coisa, uma hora o corpo vai achar que está sendo atacado por aquilo, porque é todo dia igual. E aí ele vai reagir com relação a isso. E se ele reagir,
você vai ter problema. Então, tem que variar, tem que mudar, tem que procurar um auxílio profissional por causa disso. Não é simplesmente, eu vou tomar um shot antioxidante sem saber o que tá fazendo. Tem gente que faz isso. E do suco verde, mesma coisa. Vou tomar suco verde porque é saudável. Não é assim que funciona. Né? Tem coisas ali, ou que nem a história da tapioca, que não é assim. Vou tomar, vou comer porque é saudável. Não, gente. Pode ser saudável pro fulano, mas não é saudável pro ciclano. Né? Então tem que avaliar a melhor coisa para você. E fechando, no Hashimoto, a gente costuma cortar glúten. É importantíssimo, porque o glúten é uma agressão. Então, quem tem tireoidite de Hashimoto, pensa na possibilidade, se já não fez isso, de tirar o glúten da alimentação. Porque não é uma comprovação científica, mas tem muito vivência clínica. Então, pra gente, a vivência clínica também é muito importante. Não tá comprovado, mas eu consigo ver que isso tá te fazendo mal, vamos tirar, tá? Então, assim, pense na possibilidade de começar a cortar, diminuir, enfim. Mas procurem um auxílio. Assim, o oriental, ele fala que come uma maçã antes de dormir, geralmente no jantar. Teoricamente é em excesso, né? Só que a maçã que é recomendado lá é a maçã mais verde. Você tem alguma explicação para isso? Nenhuma. Não faço ideia do que eles falam isso. Porque assim, eu com comida, né? Não sei se seria logo depois de comer ou se seria antes de dormir. Tem alguma diferença? Ou não? Na verdade, é comer uma maçã, no máximo, até o jantar. É comer uma fruta, comer a maçã verde até o jantar. Tem a visão energética, mas eu queria saber a visão nutricional, se tem algum sentido. Então, eu acho que assim, tem o horário certo para colocar. Né? Então, assim, por exemplo, junto com o almoço com a janta, se não é um paciente fumante, se não é um paciente que já faz uma suplementação de vitamina C, se é um paciente que está com anemia, se é um paciente vegetariano, eu coloco sempre uma fruta cítrica rica em vitamina C, junto com refeição grande, almoço e janta, que são geralmente as refeições que têm mais ferro. Eu não gosto do paciente que come maçã ou banana depois da refeição grande. Então, assim, Entendi. O que dá eu tenho que trocar. Eu acredito que seja, sei lá, por conta da fruta, talvez, não sei. É só a visão ocidental que eu queria entender, porque a visão oriental é muito porque o verde, aí vamos brisar junto, né? Tem o ciclo circadiano, o verde representa o elemento madeira, e aí você come o elemento madeira, você meio que faz desenvolver melhor o teu sistema imunológico. E aí a madeira, né, estimula fogo e estimula a terra. Então por isso que o chinês, ele pede para comer a maçã verde. Mas só a maçã verde? Não, pode comer a maçã vermelha também. Só que aí não come-se a maçã vermelha, dá preferência ao suco natural dela, que é bem gostosa, por sinal. Mas tem uma explicação energética. Agora, nutricional, eu não manjo, e aí eu só questionei. Mas é padrão, eles falam, coma uma maçã por dia, no máximo até a janta, se possível, comer no almoço, ou no café da manhã. Ou café da manhã, ou no almoço. Então no só dia. Isso. No dia. No máximo até, tipo, se for após a janta, já vai dar treta. Já vai sobrecarregar o alimento madeira, por conta da vesícula. Aí vai. Bom, primeiro, boa noite pra galera que tá entrando aí, todo mundo. O Cauê pediu pra mandar um abraço pra galera de Guarulhos. Cauê, abraço pra galera de Guarulhos. Não sei porquê, mas abraço. Vamos começar aqui. O pessoal pediu, a gente faz, né, gente? Bom, que engraçado. Eu dei uma estudada aqui sobre a tireoide para poder entender de que maneira, né, entendendo o que é a tireoide, o que ela tem, o que ela faz, acontece, quais são os problemas que podem ser gerados através dela, de que maneira a hipnose pode contribuir aí, sempre lembrando, né, que a gente está falando de uma terapia integrativa, uma terapia que vem para somar já um tratamento, por exemplo, em andamento, tá? E uma das coisas que eu percebi muito dentro da pesquisa, né, inclusive tem até um médico, um americano, que ele resumiu a tireoide da seguinte forma, ele falando em inglês, seria o seguinte, ele fala que é o seguinte, a tireoide tem duas questões, ou too much, too little, ou tumor, né? Então você tem excesso de hormônio, pouco hormônio produzido, ou vira às vezes um tumor, tá? A doença autoimune, um nódulo, geralmente benigno, coisa do tipo. E aí eu vi que muitos dos, tanto no hipotireoidismo como no hiper, né? A gente tem sintomas aí que são muito parecidos com, por exemplo, sintomas que temos numa crise de ansiedade, ou às vezes numa crise de depressão, tá? Então, primeira coisa, quando a pessoa fala, né, vem procurar hipnose para resolver uma questão de depressão, uma questão de ansiedade, é fazer também esses exames aí
da tireoide para ver se os níveis de hormônio, se a tireoide está funcionando corretamente, se ela não tem ali alguma questão relacionada ao hipotireoidismo ou a hipertireoidismo, né? No caso, geralmente pessoas com depressão estariam mais parecidas ali com o hipotireoidismo. Porque os sintomas que a gente vê são ali, dependendo, eu vou falar dos dois juntos aqui, mas falar os sintomas gerais. É batimento cardíaco acelerado, alteração na temperatura, né? A temperatura corporal, a questão que o Kim falou do funcionamento do intestino, e até questões, no caso das mulheres, relacionadas à menstruação, né, que fica desregulada, porque estamos falando aí de uma glândula que mexe com os hormônios. Então, primeira coisa, às vezes a pessoa tem sensações de depressão e, na verdade, o que ela está sentindo é só, o que ela tem ali é talvez uma desregulagem, né, na tireoide, talvez o hipotireoidismo ou o hipertireoidismo. Feitos exames fisiológicos, e aí sim, né, vamos dizer assim, a gente vai passar a trabalhar realmente na questão emocional, que possa estar ligada ali à depressão, ansiedade e tudo mais. Então é até legal a gente ver nesse sentido. Falando já de um pouco mais de questões avançadas na tireoide, no caso de um tumor ou algum tratamento cirúrgico que precisa ser feito, tá? A hipnose, ela contribui ali com a questão da parte de anestesia para o tumor, o trato da questão do controle da dor. Lembrando que ela pode trazer questões de ser uma doença autoimune, a hipnose também pode ajudar, existem vários protocolos aí que a hipnose pode ajudar nessa tratativa. Claro que sempre somado com já o tratamento médico em andamento, tá? Aí eu entrei aqui, eu vou lançar uma questão, que eu acho que talvez caiba até mais pesquisa, tá? Mas a gente vê que quando estamos falando aí da tireoide e falando muito de hormônio, a gente percebe que esse desequilíbrio, né, hormonal aí pode causar, como eu já falei, as sensações de ansiedade, sintomas ligados, parecidos com os que a gente tem quando está ansioso, num processo de ansiedade, numa crise de ansiedade ou numa crise depressiva. Você estando com um problema fisiológico, desencadeia esse mau funcionamento da distribuição aí dos hormônios, vamos dizer assim, e isso traz essas percepções, essas sensações de que estamos ou com uma depressão, ou com ansiedade, ou qualquer coisa do tipo. Legal. Se a gente partir do pressuposto que os nossos hormônios funcionando de maneira desregulada geram essas percepções emocionais, eu acredito que o inverso também possa ser verdadeiro. Até porque, se a gente pegar o caso da ansiedade, por exemplo, que é um momento onde o nosso corpo, né, a função original é o preparo, o nosso corpo preparando a gente para uma alta performance, ali, ligando o mecanismo de defesa, o mecanismo de luta ou fuga, nós estamos falando de hormônios circulando de uma maneira mais intensa, principalmente a adrenalina e o cortisol. Então, se a gente tem o nosso cérebro está num ambiente, nós estamos num ambiente onde o cérebro percebe que há uma possibilidade de perigo, real ou não, ele já começa a alterar essa distribuição hormonal. Então, eu procurei ver se tinha algum artigo científico, alguma coisa que falasse um pouco mais sobre a questão das emoções, e eu não achei assim nada muito específico, mas eu acredito que quando a nossa parte emocional ali está em desequilíbrio, isso tende a afetar, sim, a fisiologia por parte dos nossos hormônios, através dos nossos hormônios, e aí acaba virando um ciclo, tá? Às vezes a gente está com vários problemas, estresse do dia a dia, pressão, tudo aquilo que ativa esse nosso mecanismo de defesa, de luta ou fuga, isso acaba desencadeando os hormônios para que esse mecanismo de defesa seja acionado, e isso feito com frequência tende a virar aí um problema, uma doença, e com certeza pode afetar, sim, a parte da tireoide. E aí o que acontece? Como na maioria dos casos, quando você usa a hipnose como um tratamento auxiliar, né, integrativo aos tratamentos com endócrino, com nutricionista, para a questão da tireoide, uma vez que você consegue usar essa ferramenta da hipnose para trabalhar as questões emocionais ali, para a pessoa conseguir resolver questões ali de aprendizados anteriores que geram esses estresse com frequência, mudança de percepção, de foco, de atividade, a hipnose ela pode ajudar nesse quesito, né? De mudar essa nossa, entre aspas aqui, vamos chamar assim, programação, para que a gente, tendo uma qualidade de vida emocional,
o nosso corpo pare de reagir com certa frequência, que gera desgaste, na produção, né, em excesso ou na falta de produção desses hormônios, tá? Então, ter um controle emocional, trabalhar essas questões que a pessoa já tem, por exemplo, da depressão, da ansiedade, pânico, medo, qualquer coisa do tipo. Trabalhar a questão emocional, ajudar essa pessoa a trabalhar na mudança de como é o dia a dia dela ter um controle melhor sobre tudo aquilo que pode causar o estresse, pressão, faz com que o cérebro entenda ali que não existe mais gatilhos ou mecanismos que demandem a necessidade da liberação, né, do hormônio, seja em maior quantidade ou menor, e, consequentemente, nós temos aí um controle maior, tá? Então, acho que do ponto de vista da hipnose, ela pode ser uma excelente ferramenta, assim, integrativa, para trabalhar essas questões de controle emocional, consequentemente, fisiológico, para responder de acordo. Caso a questão da tireoide, né, porque também tem a questão genética, fisiológica, já esteja num nível onde virou um tumor ou coisa do tipo, na parte, e isso às vezes pode até virar um câncer, então, nesse ponto, se já avançou até esse ponto, a hipnose pode contribuir com diversas outras ferramentas que a gente já falou na live sobre o câncer, né, a parte da potencialização da cura, da recuperação, vamos dizer assim, e também de tirar aquelas questões de náuseas, dores, enjoos, para o corpo ter um descanso para poder se recuperar melhor. E também auxiliar, inclusive, eu diria, nessa mudança de hábitos que a gente considera ser benéfico, tá? Para ter uma qualidade fisiológica, uma qualidade de vida fisiológica mais saudável. Então, por exemplo, a pessoa precisa fazer mais exercícios para ajudar nessa regulação dos hormônios, se alimentar melhor e ela tem dificuldade. A hipnose pode atuar também em conjunto com a nutricionista, com a academia ali da pessoa, né, com os exercícios físicos e ajudar a potencializar todo esse equilíbrio, né? Então, se a pessoa precisa começar a fazer uma dieta, ter um plano alimentar novo e por conta de hábito antigo ela tem uma dificuldade de implementar esse hábito, a hipnose pode ajudar ali e, consequentemente, ajudar em todo o restante do ciclo, tá? Questões emocionais, ajudar ali a pessoa a fazer essa mudança de hábito com mais facilidade, talvez, e também passar a fazer o uso, né, dos exercícios ali de uma maneira que possa auxiliar também. A outra coisa, e aí também falando um pouco ali de uma questão fisiológica, mas com bastante fundo emocional, como a gente falou aqui, a Sam falou, tem a questão de, por exemplo, vícios, né? O cigarro pode fazer essa alteração também, bebidas, até onde eu pesquisei um pouquinho também. Então, tratando essa questão de vícios, principalmente o cigarro ali, pelo que eu vi, influencia bastante, a gente pode ter um ganho para essa pessoa, né? Para o corpo passar ali a ter uma atuação mais saudável, tá? E, consequentemente, ela ter aí um equilíbrio, né? Passar a fazer com que a tireoide passe a funcionar, liberando a quantidade correta, né? Dos hormônios aí. E lembrando só também, aí falando um pouquinho mais de fisiologia, que não é muito o ponto aqui, mas existe o que eles chamam de glândula mãe, né? Que eu acho que é como é que é o nome? A hipófise. Eu esqueci o nome aqui. Deixa eu ver. Hipófise. A hipófise, Porque uma coisa que a gente vê nos exames, quando fala da hipófise, é a relação do TSH com o T3 e o T4, né? Muitas vezes as pessoas fazem só a parte do exame para verificar como é que está o nível de T3 e T4, mas não vai lá conferir se o TSH aí está de acordo. E é sempre pelo que eu pesquisei, uma tendência invertida, né? Se o TSH está muito baixo e o T3, no caso, ou T4, aliás, está muito alto, isso já pode ser alguma questão relacionada à tireoide. Então, fazer essas análises também, não só de forma isolada, tá? Mas, resumindo, eu acho que na parte da hipnose, como a gente trabalha muito essa questão emocional, é um lugar onde a hipnose pode entrar e ajudar e contribuir bastante na parte emocional, tanto na questão de hábitos, quanto talvez de aprendizados, vamos chamar assim, né? Aprendizados do cérebro que leva a pessoa a ter aquele tipo de vida sem qualidade, que faz com que ela não se alimente direito, não durma direito, não esteja numa ecologia também de muita pressão e
não tem ainda talvez as ferramentas para lidar com esse ambiente de uma forma mais tranquila, sem gerar esse estresse constante no corpo, aonde pode causar e ser descontado, vamos dizer assim, né, na tireoide. Então, eu acho que na parte da hipnose, essas são as maneiras aí que a gente pode atuar, tanto no processo em que ela não virou ainda, né, um tumor, antes de chegar, né, no processo preventivo, tanto quanto caso aconteça de ter que fazer uma cirurgia ou coisas do tipo, trabalha também nessa questão de anestesia, de auxílio na recuperação, enfim, todo esse controle emocional que pode refletir no fisiológico. Acho que da parte da hipnose é mais isso mesmo. Legal? Tem uma Qual da sua irmã, Rafa, que legal. Tá na tela. Legal isso aí. Tá mandando aí? Deixa eu ver. Vai Rafa, uma aparecer aí. vez um endócrino me receitou um medicamento homeopático. Ele disse que a tireoide que eu tinha era por ser muito mãezona, por querer cuidar e me preocupar demais com os meus. Então, eu fiz uma das pesquisas que eu fiz é de uma psicóloga, ela estava falando, eu achei até um vídeo no YouTube ela comentando um pouco disso, de questões emocionais que possam estar relacionadas, tá? E uma coisa que ela disse, ela até cita que é um pouco mais da percepção dela, não tem nenhum estudo científico falando disso, né? Ela falou o seguinte, normalmente, né, acho que deve ser uma percepção de acordo com os atendimentos dela, as pessoas que têm o hipotiroidismo são pessoas que normalmente pensam demais, sonham demais, têm muitas vontades e pouca execução dessa vontade. Então ela fica querendo uma série de coisas, mas não põe na prática. Então o fato de reter isso pode gerar como se fosse uma espécie de frustração que gera ali um mal-estar emocional e acaba, né, descarregando de alguma maneira nisso, tá? E uma outra coisa que ela falou também foi que realmente essas pessoas elas têm uma tendência de olhar muito para o outro, de não olhar tanto para si mesmo, de se sacrificar muito para fazer as coisas para as outras pessoas e acaba não pensando muito em si. É aquela pessoa que não consegue dizer não e aí fala assim para todo mundo e diz não para si mesmo, né? E aí isso gera estresse, gera pressão, preocupação, porque às vezes tem ligação também com fazer alguma coisa, precisar fazer alguma coisa muito rápido e não conseguir fazer, né? E aí começa a gerar conflitos e aí, nas palavras dela, ela diz que isso gera uma coisa, como se fosse como isso gera um estresse, aumenta aí a proliferação, vamos dizer assim, das células e pode, nessa proliferação exagerada, isso tá relacionado com a tireoide e, consequentemente, gerar um câncer ali, né? Mas nada disso é científico, foram as percepções dela, pelo que eu entendi, com base nos atendimentos. Então, isso que você tá falando aí, Dani, pode ter aí, sim, algum fundo de verdade, vamos dizer assim. Né? Comecei com hiper aos 11 e se transformou em hipo aos 30. E aí, Sam? A tireoide trabalha tanto, eu acho que eu até falei isso pra Dani já, a tireoide trabalha tanto que ela se esgota e aí ela vira hipo, aí ela fica lenta e ela não trabalha direito. O que eu pesquisei também foi isso, que muitas vezes, num geral, tende a acontecer isso mesmo. Às vezes acontece um excesso da produção do hormônio e depois chega uma hora que acaba estressando tanto que ela não tem mais condições e aí reverte. Começa com hiper, depois reverte para hipo por causa disso, isso que você falou, tá? O que eu pesquisei também vai de encontro com isso. E aí é legal, né? No caso específico da Dani, eu sei que ela já faz um controle alimentar ali, mas além disso, ver sim a questão emocional e também, né, ver os outros exames fisiológicos para ver se tem algo que possa melhorar nesse ponto. Que aí ela mandou isso aqui logo em seguida. Ela passa com uma nutricionista, ó, há um tempão já, e ela foi tirando coisas, fazendo exclusões. Faz exercício. Aí a nutri dela tem lá a técnica. Mas tem outros poréns no caso dela também, né? Eu acho que no caso dela, eu posso falar um pouquinho mais, porque é minha irmã, talvez tenha questões emocionais. Então, vamos dar uma pesquisada nisso aí, né? Conheço um hipnólogo bom aí. Que está na tela aí. Sei lá, vai que... Não, mas eu vou dar uns insights aqui. Só deixa eu tirar. Legal. Bom, da minha parte é isso. Ninguém mais dúvidas? Se não, obrigado. É isso. Muito louco isso. Gostei. Então vamos lá. Legal mesmo. O que acontece aqui? Primeiro item. Lembra lá que no começo da live, quem não pegou, eu falei que são... Eu não, né? A Sociedade Brasileira de... Sociedade Brasileira de Endocrinologia falou que
A tireoide, ela tem função importante junto com os órgãos de coração, cérebro, fígado e rins. E o que acontece aqui? Esses órgãos são muito importantes na visão da medicina oriental, tá? Então, o coração é do elemento fogo, o rim do elemento água e o fígado do elemento madeira. E é que eu não separei a tabela aqui. E o cérebro é um órgão especial, que a gente chama, né? Cérebro, medula, etc. E aí, como você tem o elemento água, que é o rim, o elemento fígado, o elemento madeira, que é do fígado, e o elemento fogo, que é do coração, eles são 3 dos 5 principais órgãos na visão da teoria oriental. Tá? Então, você tem o elemento água, o elemento madeira e o elemento fogo trabalhando em conjunto. Então, quando a gente fala de problema de tireoide, a medicina oriental, ela não diferencia se é hipo ou se é hiper, tá? Ela vê a tireoide como tireoide, tá? Então, se você vem para mim, para eu atender você, com hipo ou hiper, não importa, eu tenho que regular a tua tireoide. Simples assim, tá? Então, outro exemplo para ficar mais fácil. Se você tem uma dor muscular, seja no ombro, seja na coluna ou no tornozelo, para visão oriental, qual é o nome? Reumatismo, tá? Não tem diferenciação. Ah, ele tem uma dor lombar. Ah, ele tem uma dor na cervical. É geral, tá? Porque é um sistema, né, músculo, esquelético, articular. Então, a gente faz isso. Então, na tireoide é o mesmo esquema. E aí, a gente tem esses três movimentos, tá? Que a gente vai trabalhar. Então, a tireoide, ela pode ser, digamos que, atacada desde a época, aí vamos já aprofundar, desde a época que você estava sendo produzida pelos seus pais. Quando seu pai, né, o seu pai fumava, bebia, né, antes de conhecer a sua mãe, por exemplo, e enchia a cara, né, tinha uma vida totalmente ruim. Ou a tua mãe, antes de conhecer teu pai, tinha uma vida totalmente desequilibrada, isso já vai impactar nos genes deles, tá? Que é o Jing que a gente chama. E o Jing está dentro do movimento água, tá? É a essência da pessoa. Então, quando o casal, o homem e a mulher se formam, vão fazer lá seus filhos, se ele já tem uma qualidade de vida instável, vai impactar no nosso paciente de hoje, tá? Então, a tireoide, ela pode ter origem dos pais, então a culpa não é sua. Então, eu não sei se é o caso da Dani, mas se teve desde criança, é muito comum que seja dos pais de vocês, tá? Como você teve aos 11, eu acredito que seja dos pais de vocês, tá? Então, a questão de vida deles pode ser isso, também pode ser por questões emocionais, que aí cada movimento tem um sentimento enraizado, o elemento água está muito com medo, insegurança e certeza, elemento madeira, raiva, rancor, ressentimento, e elemento fogo, ansiedade. Pode ter sido um estresse que ela passou com o Rafa, quando ele era bebê, a mãe dele. Pode ser também. Ela já estava grávida, Rafa? Que eu saiba, não. Pode ser. Foi só um parênteses, continua, desculpa. Não, é um caso clínico. Não, mas isso é comum, é bem comum, porque se tem essa questão emocional, seja dos pais, então, por exemplo, vamos cutucar, um pai ou a mãe, qualquer um dos lados, tem o filho, só que o outro lado não quer ter, já impactou, pode criar alguma patologia autoimune nessa criança, tá? Ela vai ficar sensível, ela vai ficar suscetível a ter. Então, se ela já tem 50% de chance, se ela, sair fora, né, que a gente começou a comer mal, se alimentar mal, ou entrar em alguns vícios, etc., malandro, isso de 50% sobe para 75%, tá? Então, é isso aqui, na visão oriental, tá? Então, isso que a gente vai ter que regular. E aí, o que acontece? Pode ser tanto dos pais, quanto na vida depois. Então, os pais podem ter tranquilos, tá? Então, não é a culpa dos pais, por exemplo. Então, pai e mãe saudável, se alimentam certinho, meditam, fazem tudo bonitinho, é saudável, né? Nasce a criança começa a nascer e começa a ter conflito com alguma coisa na vida, tá? Então, desde criança, seus 7, 8 anos, ela sofre bullying na escola. Isso já vai impactando emocionalmente. Ela vai reter aquilo, porque a criança não sabe que aquilo é o normal. Né? Então, tipo, pra ela, se todo mundo zoa ela acha que é normal, a não ser que alguém fale, mano, tá errado isso, né, faz alguma coisa. Então, pra ela acha que aquilo é normal. Ou o professor tratar mal, ou os pais, por algum motivo, tratar mal, não os pais, mas algum membro, algum adulto que esteja do lado dela, sabe, vai ter algum impacto emocional, pode interferir na questão emocional, mental dessa criança, e ela desenvolver um possível quadro de uma doença autoimune, e a tireoide é uma doença autoimune. E quando a gente fala de doença autoimune, na visão oriental também é igual, tá? Então, o reumatismo, a osteoartrite, acho que vocês chamam de osteoartrite,
acho que é gota, todas essas patologias, né, a tireoide também, diabetes também, pode ser até um tema de outra live dessa, são doenças autoimunes, tá? Então, é a própria pessoa que adquire aquilo, tá? Então, é falta de prevenção, falta de promoção, falta de consciência do que está impactando ela, que ela mesma vai se agredir. A gente fala que é um suicídio, a pessoa está se suicidando, ela mesma está metendo a faca nela mesma, tá? E isso vai prolongando, vai evoluindo e pode dar um problema. Tá, então essa é a segunda parte. A terceira parte agora vamos lá com calma. Por que a tireoide pode dar tumor? Na visão oriental é simples. O calor que é gerado, né, por essas emoções, por esse desequilíbrio, né, do elemento água. Então vamos lá. Bate pronto. Você tem os 5 movimentos, elemento água, esse cara aqui, madeira, fogo, terra e água, e metal, tá? Então, madeira, fogo, terra, metal e água. É um pentágono, tá? Se água, que é o yin da pessoa, já está deficiente, ele não vai conseguir controlar o ciclo. Então, na minha mão, vocês vão imaginar. Usem a imaginação. Vai, Roy, manda eles imaginar. E aí, se o elemento água não consegue controlar o ciclo, o elemento fogo vai ficar com calor mais alto. Então, ele vai ter mais yang. E aí, o fígado também não vai produzir. Então, vai ter deficiência de água nisso, tá? Então, se você tem deficiência de água, vai ter deficiência de água no ciclo, e aí a água não vai conseguir controlar o calor do corpo. Esse calor vai se transformar, vai evoluir, vai aquecer mais, vai ferver mais e vai gerar uma umidade. Essa umidade evolui para um muco. Esse muco evolui para um fleuma. Esse fleuma evolui para um tumor. Tá? E aí que pode dar o câncer, seja na tireoide, seja no pâncreas, seja em qualquer órgão possível, pode dar câncer. Acho que só o coração que não tem câncer, né? Acho que é. Acho que é só o coração que não tem câncer. Mas o resto sempre vai ter, né? Não é que vai ter no órgão, mas ele vai entrando, né? No rim, no fígado, etc. Então, esse calor gerado por algum padrão emocional, por algum desequilíbrio energético, vai ter um desenrolar do câncer na tireoide, por exemplo. Então, é muito comum a galera ter aqui e tem que tirar. Né? Eu tenho, não sei agora como tá, mas eu atendi o paciente que fez um corte gigantesco, foi surreal. Ela tem um corte até mulher, ela tem um corte daqui até a mama, porque, ela mas teve o corte é assim, ó. Então, só que pegou o coração. Pegou o coração, não, pegou a glândula mamária. Aí é enorme. Aí é enorme. Ela ficou assim. Porque ela fez o exame tardio, né? Ela descobriu depois, e aí não pegou. Tá? E aí só veio para mim depois. Veio depois que já estava 3 anos depois já que ela veio para mim. Então, mas tem. E aí tem outra paciente minha que tem tireoide, que é a hipo, tá? E aí ela sempre tem dores osteomusculares. Lembra lá que eu falei que a doença autoimune também é no reumatismo? Então, pode juntar esses dois. Pelo menos nos meus casos clínicos, pode ter a tireoide com osteomuscular. Então, você vai ver que é uma cadeia, tá? E aí ela tem episódios desde criança que a mãe não aceitava ela, a mãe não queria ter ela. E aí já começa aí. Então a questão emocional está enraizada ali. E aí ela teve esses conflitos do 11 aos 15, 17 ela saiu de casa, com 19 ela começou a fumar, beber, com 19 foi diagnosticado como hipo. E aí tomou um medicamento, veio para mim toda baleada, inchada, aí a gente foi começando a cortar. Hoje ela não toma mais nenhum medicamento, tá controlada, tá bonitinha. Hoje, que eu dei alta para ela, acho que hoje foi em 2011 que eu tratei ela. Uns 10 aninhos. Mas hoje ela tá bem, tá suavona, tá de boa, tipo... Eu não posso falar o nome dela, mas hoje ela é uma das cabeças da FAAP, de aula de FAAP, então ela é uma das tops das galáxias. E a FAAP dá um estresse brutal, vocês não têm noção. É muito, muito brutal. Tá? Então tá ligado. Então, para fechar o quadro da visão oriental, é muito dessa questão de ancestralidade, muita da questão emocional, e muito desse controle, tá? E aí depois tem a questão da dieta, tá? Então a questão da dieta, tudo que a Samia falou, né, de plástico, de garrafinha, essas paradas que a gente sabe que faz mal, e as pessoas vão usar cigarro, tabaco, gordura, né? Tudo que a gente sabe que é ruim, isso vai fazer o quê? Com que a energia do baço fique em desequilíbrio, e esse desequilíbrio do baço cause mais um padrão emocional mental, e aí na visão oriental, a tireoide tá ligada no elemento terra, então por isso que abala.
tá? Então, lembra lá do pentágono? Vamos de novo, imagina aí, ó. Água, madeira, fogo, terra, metal e água. Se esses 3 estão zoados, não vai conseguir controlar esse cara aqui. Tá? Então, água zoado, buga o sistema. Madeira zoado, vai bugar o sistema. Fogo zoado, vai bugar o sistema. Quem vai ser impactado são esses 2 aqui. Tá? Que é o elemento terra, que é o baço, estômago e a tireoide, né? O sistema linfático, no geral, e o elemento metal. Que isso aqui, aí entra no que o Roy falou. Se esses 3 estão em desequilíbrio, não controla esse, as chances de alguém com tireoide ter depressão é 9 de 10. Nossa. Tá? Porque ela não vai ter vontade de fazer nada, ela não vai ter, sabe, ela vai bugar todo o sistema, tá? Ela não vai conseguir fazer nada. É que eu não vou aprofundar, senão vai passar do tempo aqui. Mas vai bugar o sistema, tá? Então, se ela não tem vontade de fazer as coisas. E aí, lembra lá que eu falei na última live sobre o propósito de vida? Sobre o legado de vida? É isso aqui. Então, se o elemento terra não está sendo controlado, ela não quer, ela não tem... Sabe aquelas pessoas que vivem empurrando com a barriga, ela não tem um propósito de vida desenvolvido, o que ela vai fazer na vida? Entra em depressão. Quando cai em depressão, pegou o elemento metal. Aí já era, aí mudou todo o sistema. Então, o tratamento com a visão oriental é mais preventivo e de promoção. Então, é o controle das emoções do elemento água para assegurar o calor do corpo, que a Sâmia falou, né, que é o excesso do calor aí, que dá esse do hiper pro hiper, né, que ela comentou. Então, a gente vai controlar o elemento água do nosso paciente. Então, por isso que a gente pede, na visão oriental, meditação, mentalização, que aí o Roy também pode usar como ferramenta, né, a hipnose clínica, a meditação, o yoga, tai chi, qigong, liangkong, tá, qualquer prática física oriental que trabalha a respiração para acalmar a mente e etc. Tá? E ao mesmo tempo uma dieta saudável, uma dieta equilibrada. Tá? Então, para fechar o conceito, seria isso. Ficou claro aí? Legal. Falei tudo? Show de então, bola. Ficou massa, ficou massa. Oi? Ficou massa. Não, mas é que fecha, tá? Então, de novo, a tireoide ela é vista como uma coisa só. Tá? Então, para a visão oriental, não existe se é hipo, hiper ou hipo, não importa. O que importa é a gente regular a tireoide desse paciente. E aí tem os fitoterápicos, que eu não vou entrar aqui, são nomes chineses, vocês não vão encontrar. E aí a questão é, a fitoterapia animal é a mais indicada para a tireoide. Como sempre, né? Então, tudo. Quem é vegan aí vai ficar putaço, mas não fique putaço comigo, porque é com a medicina lá de 15, 20 mil anos atrás. Aí vocês conversam com os meninos lá. Temos perguntas aí, Kim? Deixa eu ver. Tem. Vocês são lindos. Não, você já coloca... Vou já colocar... Não, desce mais um. Aí. Foi. É possível tratar o desequilíbrio da tireoide somente com acupuntura e suspender totalmente o uso de medicamento em idoso? Ou é interessante manter o uso do medicamento? Com a acupuntura dá, só que vai demorar. Se você usar só a ferramenta da acupuntura, vai ser mais demorado, mas dá para tratar. Tá? E aí usa nesses esquemas que eu estou te falando. Vê aí tudo que eu falei. Se eu repetir, vai dar mais 10 minutos. Mas vê tudo isso aqui que eu falei para vocês. Vê a questão do movimento de água. Tá? Então, vê a questão do movimento movimento não, né? Com as questões emocionais do paciente. Se é idoso, nossa, deve ter retido muita coisa aí dentro. Nossa senhora, tem muita coisa aí que você vai ter que limpar. Então, a filosofia oriental é uma ferramenta, a hipnose é uma outra ferramenta, tá? E aí você vai ter que criar essa parada no teu paciente, tá? Acho que a Alessandra é minha aluna, não é? Você é minha aluna, meu? Manda aí. Então, dá para tratar, tá? Então, a acupuntura ajuda, fitoterapia, dietoterapia ajuda, questão da FO, questão da hipnose, questão da nutrição, questão da atividade física, tudo para prevenir, tá? Então, a atuação com a medicina oriental é no padrão emocional. Anota isso aí, pelo amor de Deus. A atuação da tireoide é no padrão emocional do paciente. E aí você vai ter que descobrir, que é o que eu comecei, né, que eu falei antes ali. Então, ver se está desde os pais ou se ela teve algum impacto na vida. Como é idoso, você vai ter que decifrar isso aí. Você vai ter que lembrar junto com ele, tá? Alguns pontos. E aí, mas quem ele é idoso, ele não vai lembrar. Então, você vai fazer a seguinte pergunta. Quais foram os pontos principais que impactaram a vida desse teu paciente? Ele vai ter um pico de, né, tipo, formatura,
primeiro relacionamento, primeiro casamento, primeira compra de um imóvel. Então, ele vai ter os picos. Esses picos você vai usar como referência, e aí você vai ver a data que ele alcançou esse objetivo, né, esse resultado, e aí você vai usar isso como parâmetro na tua avaliação. Tá? Então, você vai regredindo os passos que ele fez. Então, numa linha do tempo, você vai pegar o que ele foi mais impactante na vida desse paciente, emocionalmente, e vai pegar e vai recolher essa informação, que aí você vai ter essa emoção que ele teve e vai jogar na tabela de Buchinger, na tabela dos 5 movimentos, tá? Quanto ao... Ficou claro isso aí? Manda um sim. Isso, ela é minha aluna. Então, essa é a primeira pergunta. Dá para tratar? Dá. Vai demorar? Vai. Então, associe com outras ferramentas, outras técnicas, tá? Lá no curso você vai ter a FO e a FV. Use e abuse deles. Segunda pergunta. É interessante manter o uso do medicamento? É legal usar, né? Ter o acompanhamento médico, né? Eu não vou ser o cara. Embora o Kim, se eu ver que tá alguma coisa estranha no medicamento, eu vou tentar entrar em contato com o médico ou com a médica, com o endócrino, eu acho que é mais um endócrino, para ver o que está acontecendo, para diminuir a taxa, de acordo com o exame de imagem, tá? Acho que é mais ultrassom que faz, ultrassom e exame de sangue. E aí lembra que o Roy falou, TSH e os níveis de T3 e T4. Tem que ter isso aí. Na verdade, o hemograma completo, no check-up, todo mundo tem que fazer isso, tá? Né, não vai só fazer um hemograma, ver leucócito e plaqueta. Não, vê tudo. Já tá lá, vê de urina, vê tudo. Manda aí. Essa escolha é do médico. Só que nem sempre eles pedem. Eles pedem exames faltantes às vezes. Então não dá para fechar um diagnóstico. Eu que sei. Tem experiência em hospital e tal. Mas a ideia é que... chegar pro médico e falar, viu, você pode pedir tal e tal e tal exame? Cara, eles não aceitam isso. É complicado. Enfim, só segue. Se conseguir, né? Se você conseguir trocar ideia com o médico, pega um clínico geral mesmo, ou endócrino, mano, mas pega mesmo, fazer tudo, até de doença sexualmente transmissível, é importante também, tá? É tudo mesmo, tá? Audiometria, visão, cara, faz tudo. Check-up é check-up, meu, tá? Então vê o corpo inteiro. Então, se é para tirar o medicamento, acompanhe junto com o médico e vai fazendo os exames. Se tá vendo que tá diminuindo os níveis, então você vai diminuindo o medicamento, tá? Não vai dar uma de louco e falar assim, não, vamos parar. É que nem um paciente com pressão alta. Não, vamos parar de tomar. Não faz isso, é roubada. Você vai perder ele na tua mão. E aí vai dar uma puta dor de cabeça. Então, deixa que o médico, conversa com o médico, né? Do jeito amigável, né? Óbvio. Não mande no médico, é a primeira letra, não mande no médico. Torne a situação com o médico, tá? Porque é meio complicado. Mas eles têm, né? Ele tem que fazer essa análise do medicamento, tá? Aí outra pergunta, né? Como você está dentro da plataforma, do portal, coloca o medicamento no gráfico para a limpeza da frequência vibracional, que aí já ele minimiza os efeitos colaterais que o possível medicamento pode trazer do teu paciente. Tá lá. Depois é só assistir lá no módulo de FV, aí tem um gráfico, imprime ele, e aí só deixa o medicamento lá por uns 20, 30 minutinhos e manda brasa. Diga. Sim, só complementando isso que você falou, quando a gente está falando também da parte emocional com a hipnose, tem duas questões aí que talvez dê para encaixar. Normalmente, com é por isso que a gente junta aqui, nós três, nós quatro, né, quando o Caio tá, para mostrar a importância de integrar essas ferramentas, porque, por exemplo, com a hipnose, você sabe bem também, Kim, a gente consegue ter muito mais profundidade nos detalhes quando o assunto é pesquisar os pontos altos que tenham possibilidade de emoções negativas, vamos dizer assim, durante a vida dessa pessoa. Com a hipnose a gente consegue investigar isso em geral de uma maneira mais fácil, mais profunda, uma ferramenta que pode ajudar muito nisso. Outro ponto que a gente converge é sempre falar isso para os clientes, de preferência, quando o assunto é remédio, é assim, você está tomando remédio, continua. Explica para o seu médico, né, talvez, ou a gente, se possível, se a gente puder entrar em contato com o médico, a gente explica para ele, fala, olha, ele vai continuar fazendo o seu tratamento, tá? Eu estou fazendo um aqui para ajudar ele, e aí vai medindo isso para ver se você começa a mensurar alguma diferença. Porque aí, de repente, isso, o próprio médico vai verificar e vai falar, tô vendo que está melhorando aqui, vamos diminuir a dosagem. Mas a questão de remédio é isso mesmo, nunca, se o profissional não for o seu médico que receitou o remédio, não aceite que nenhum outro fale para você tirar, e nem você mesmo por conta, tá? Vai tomando seu remédio, faz o outro tratamento, os outros tratamentos
aí no paralelo, mas nunca pare por conta. E mesmo que algum profissional que não seja médico chegar e falar assim, não, agora você pode parar de tomar um remédio, olha, eu já aconselharia até procurar outra pessoa, porque se a pessoa não é médico, ele não tem que falar sobre tomar ou deixar de tomar o remédio, tá? Acho que só isso para completar aqui. Total, só voltar aqui para mim, para eu fechar. Teve um caso de tireoide que eu atendi também. É muito comum, cara. Tireoide vai vir muitas pessoas têm, tá? Então, e é bem comum mesmo, não importa a idade, viu? E aí tinha uma paciente que comia muito queijo, ela era mineira. E aí eu falo, não, como você vai falar para uma mineira diminuir o consumo de queijo? E elas, mano, pelo menos ela comia, cara, e é grande o queijo, velho, é uma lapela desse tamanho. E ela falou assim, mano, como que eu vou falar para essa guria diminuir? Aí eu falei assim, cara, tenta diminuir o consumo de queijo, beleza. Aí a gente fez o teste, aí o meu trato com ela foi, né, ela assim, ela tava com medicamento, era, acho que, rapidinho, 125, acho que era 100 miligramas de medicamento, era forte, cara. Aí beleza, ela falou assim, ó, vamos fazer um trato, você vai fazer um mês, junto com o médico, a gente vai ver, você vai diminuir, você só vai diminuir, né, a questão, porque na época era alimentos que geram muco e umidade, lembra lá que eu falei? Aumenta muco e umidade, então você vai diminuir o queijo, o leite, essas coisas, tudo que o mineiro gosta, você vai diminuir. Ela já fechou a cara, né, óbvio. Ela fala assim, só que quem vai usar esse parâmetro com você não vai ser eu, vai ser o médico e o exame clínico, que é o ultrassom. Então a gente vai lá e vai fazer para ver. E aí, batata, isso foi surreal. A gente começou a diminuir as taxas de TSH, começou a equilibrar as taxas de TSH, T3 e T4. Foi bizarro isso aqui. Então, os alimentos têm impacto muito grande, tá? Então, quando você tem um paciente com tireoide, você tem tireoide, né, alterada, né, baleada, tenta ver a questão da alimentação. E em um mês, tá? Foi o teatro que eu fiz com ela, em um mês ela estabilizou, parou de tomar medicamento, mas não fui eu que tirei. Eu falei assim, vamos fazer com o exame de imagem, né? Tipo, o médico tá vendo, cara, é estatística, tá? É número, não tem como mentir. Ele falou, não precisa mais, tirou. Aí ela manteve, hoje ela come, acho que uma vez a cada 15 dias, um pedacinho de queijo. Então ela conseguiu tirar. Tá, e essa paciente, cara, é do interior de Minas, né? O pessoal de Minas gosta, né? Cafezinho, que é uma causa aí. Então, são esses os pontos. Então, nunca tire o medicamento logo de cara. Você vai tratando, vai manipulando, monitorando junto com o médico para ver com o exame de imagem. Tem que ter o exame de imagem, tem que ter o exame clínico junto. É esse que vai ser o seu respaldo. Você vai falar assim, pô, mas tá diminuindo, por que você tá mantendo o medicamento? Tá? Então é sempre isso que vocês vão ter que ter. É a minha linha de raciocínio, tá? Querem complementar aí? Não, é isso mesmo. Não, é isso aí. Sempre. Legal. Acho que é isso. Chegamos mais perguntas? Perfeito, entendi. Então é nóis. Acho que é isso. Dúvidas, perguntas? Não tem dúvidas, não perguntas. Então, última coisa antes de encerrar, que a partir de março, o PMR vai ser às terças-feiras, tá? Então, o próximo vai ser dia 9 de março, terça-feira, eu vou comunicar vocês. A partir de terça-feira agora, tá? Então, às 19 horas, o horário é o mesmo, só muda o dia da semana, tá? Então, mas eu vou comentar com vocês a partir de março. Dia 1º de março eu já vou começar a mandar mensagem para vocês lembrarem sobre isso. E agradecer a presença de todo mundo, espero que tenhamos ajudado com informações úteis, que dá para tratar a tireoide, então é prevenção e promoção de saúde, não deixe que isso piore e evolua para um possível tumor, né, e aí a história começa a ficar zoada. Agradecer a presença da mesa, sem o Caio hoje, mas com o Roy e com a Sâmia. É isso, gente, obrigada pela participação, e se ficarem com dúvida, podem mandar mensagem pra gente, que a gente conversa. Obrigado aí a todos. Sigam a gente lá nas redes, no Instagram, no Facebook. Mandem suas dúvidas. Se você quiser saber um pouco mais de hipnose, sobre algo relacionado à nutrição, também a medicina oriental aí, manda pra gente as perguntas. A gente vai fazer o possível para responder. Estarão todos os nossos links aí, né, Kim? Sim, aqui debaixo do vídeo, agora tá programado, tá bonitão. Aqui debaixo do vídeo tem os links das redes sociais de todos nós. Então, se você quiser falar comigo, se quiser falar com o Caio, com o Roy, com a Sâmia, é só mandar mensagem aí em particular para nós. E só um rapidão, quem quiser seguir meu canal lá da Focus Hipnose para saber mais conteúdo sobre hipnose também, fica à vontade. Quem tiver interessado em curso de hipnose aí, fala comigo também. Vou indicar um curso bom da Cortex Academy. E é isso. Boa noite, obrigado a todos. Até dia 9. É isso aí. Valeu, pessoal. Valeu!